Iniciaremos agora a segunda aula do último módulo da disciplina de epidemiologia, que na realidade é doenças infectocontagiosas ou doenças infecciosas. Na realidade, as doenças infecciosas, dentre as áreas de epidemiologia, é a mais tradicional, pois a epidemiologia nasce com as epidemias das doenças infecciosas. Vários termos são utilizados na sua descrição. Dentre eles, destaca-se doença infecciosa, por ser produzido por um agente infeccioso, doença infecciosa parasitária, descrita desta forma na Classificação Internacional das Doenças, CID-10, onde são codificadas as doenças que não estão inseridas dentro dessa categoria, doenças transmissíveis, muito usado na saúde pública, pois dá a ideia de propagação e doença contagiosa ou infecto-contagiosa, principalmente para aquelas doenças cuja transmissão ocorre de forma direta, ou seja, pelo contato direto entre os homens. Como se encontra hoje epidemiologicamente as doenças infecto-contagiosas, ou seja, quais os progressos alcançados e a situação atual dessas doenças? Percebe-se uma queda bastante significativa da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, ou seja, elas mostram uma tendência decrescente na maior parte do mundo. Isso se dá por alguns fatores, tais como a produção de vacinas, a oferta de novas tecnologias em saúde, a expansão da indústria farmacêutica. Porém, é importante salientar o surgimento de novas vias de transmissão, tais como a diálise, a hemodiálise, os transplantes. E com esses novos adventos, mais uma vez chama-se atenção para um grande problema de saúde pública, que são as infecções hospitalares, que hoje aparecem como um grande problema de saúde pública, até pelo surgimento de micro-organismos resistentes nos ambientes hospitalares. A maioria desses micro-organismos vinculados a erros de condutas, tais como, por exemplo, o uso abusivo de antibióticos. Quais são os fatores causais ou as bases biológicas do complexo causal das doenças infecciosas? É importante entender que para que ocorra a infecção é necessário a presença de um agente específico. É necessário um ambiente propício para a transmissão e um hospedeiro suscetível. Então, quais seriam os componentes da cadeia epidemiológica? Seria o agente causal específico, a suscetibilidade do hospedeiro, a porta de entrada desse hospedeiro, o modo de transmissão do agente, a porta de saída do agente, o reservatório e o agente etiológico presente, que pode ser vírus, rickétsias, que são bactérias morfologicamente menores, as próprias bactérias, fungos, protozoários, eumintos. Por que compreender os componentes dessa cadeia epidemiológica? Porque somente a partir da sua compreensão é possível introduzir ou racionalizar uma forma eficaz de intervenção de forma a interferir na disseminação da doença. Quais são as características importantes desse agente etiológico? No intuito de controlar o agente etiológico, faz-se necessário compreender as suas características. Ou seja, qual é a sua capacidade de infectar, a sua infectividade?
O que é isso? É a sua capacidade de se multiplicar no organismo humano. Qual é a sua capacidade de produzir a doença, ou seja, a sua patogenicidade? E qual é a sua capacidade de produzir gravidade, ou seja, a sua virulência? Compreender essas características dos agentes viabiliza o profissional de saúde a pensar a velocidade que ele tem de instituir ação antes que a doença gere ou produza situações de gravidade. Além disso, é importante compreender que a maioria desses agentes tem a capacidade de produzir variações genéticas. Exemplo disso é o surgimento de agentes resistentes devido às mutações geradas pelo uso indevido de antibióticos. Outros fatores são fundamentais no controle da disseminação das doenças infecciosas. Dentre eles, destaca-se o controle do reservatório, que se traduz no local apropriado para os agentes se multiplicar, a proteção dos suscetíveis, controlando a porta de saída do agente ou sua via de eliminação. Outro ponto fundamental é evitar a transmissão. Para tal, é necessário o domínio da forma de transmissão das doenças, que se classificam como transmissão direta e indireta. A transmissão direta é a que ocorre de homem para homem. Pode ser imediata, sem passagem pelo ambiente, por exemplo, a contaminação de mucosa com mucosa, como acontece nas doenças transmitidas por via sexual. Ou mediata, aquela com passagem rápida pelo ambiente, como são as doenças de transmissão respiratória. Sai da cavidade respiratória do doente, passa pelo ar e contamina o suscetível. Essa forma de contaminação, de transmissão, é direta, mediata, ou seja, tem uma passagem rápida pelo ambiente. E a indireta é a que é transmitida do animal para o homem, do ambiente para o homem, ou seja, a transmissão não acontece de homem para homem, como acontece com a dengue, como acontece com o tétano, né? E, por fim, é fundamental controlar a porta de entrada no hospedeiro, que pode ser por via respiratória, digestiva, tecumentar ou por introdução de agente pela corrente circulatória. Compreender a porta de entrada significa introduzir ações ou mecanismos de barreira que interfiram na transmissibilidade da doença. Além das características do agente, é fundamental compreender como se dá o curso da doença no organismo. Como seriam as reações do organismo frente ao contato com o agente etiológico de uma doença infecciosa? A primeira reação é de colonização, que é a localização dos agentes na pele e mucosa, onde eles se reproduzem, mas sem produzir infecção ou doença. A segunda reação seria a infecção, que se traduz na reação do organismo, produzindo células de defesa, mas ainda sem a presença de sinais e sintomas. E, na realidade, o aparecimento da doença, que seria a terceira reação do organismo, que ela se caracteriza pelo aparecimento dos sinais e sintomas. Esse curso da doença no organismo também é um instrumento para monitorizar desde a colonização até a sua evolução para infecção e doença, de forma a viabilizar a instituição de ações que interfira nessa evolução. Outro ponto fundamental no curso da doença é compreender o que a gente chama de período de incubação. O período de incubação, só para a gente recordar, é o intervalo entre a exposição ao agente infeccioso e o aparecimento dos sinais e sintomas. Sua duração pode ser de horas até anos. Conhecer esse período viabiliza, frente ao aparecimento de um caso, estimar o tempo de aparecimento de novos casos e ainda detectar os contatos e instituir medidas preventivas que interfiram no aparecimento da doença. Outro ponto
que é fundamental compreender em relação à doença é o seu período de transmissibilidade. Esse período varia de doença para doença. Alguma se transmite só quando a clínica se expõe e outra ainda no período de incubação, o que pode dificultar o seu controle. Mas as doenças que se transmitem a partir do aparecimento de sinais e sintomas, fica mais fácil instituir ações de controle de forma a interferir na sua transmissibilidade. E, por fim, em relação ainda ao curso da doença, é importante entender que ela pode ocorrer de forma aguda ou crônica, ou seja, a forma aguda são formas rápidas de evolução e as crônicas, que é uma forma lenta de se evoluir. Não se tem um conceito específico ou fechado do que é uma doença de evolução aguda e crônica. Alguns autores preconizam que aguda é tudo aquilo com menos de 6 meses de evolução e crônica a partir de 6 meses. Então, o curso da doença aguda e crônico, também a doença aguda nos dá uma visibilidade mais rápida do adoecimento e uma interferência também mais propícia para que se evite a sua transmissibilidade. Agora, doenças de evolução crônica, como é a AIDS, por exemplo, que se transmite o agente mesmo no seu período de incubação, ou seja, o indivíduo não sabe nem que está contaminado. Se nós não tivermos uma forma eficaz de detecção do contaminado, fica quase que impossível instituir uma ação de transmissibilidade que evite a transmissibilidade da doença.